Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 40. Meu caminho e vosso caminho. Era um letrado, falava várias línguas e tinha tanta paixão pelo saber como alguns pela bebida. Vivia citando os ditos de outros para escorar as próprias opiniões. Era um diletante das ciências e artes e, quando dava a sua opinião, acompanhava-a de um meneio de cabeça e um sorriso que significavam sutilmente não ser aquilo apenas a sua opinião, mas a verdade final. Afirmava que suas experiências pessoais possuíam para ele força de autoridade e eram concludentes. Tendes também as vossas experiências, mas não podeis convencer-me, disse. Seguis o vosso caminho, e eu o meu. Há diferentes caminhos para a verdade, e lá nos encontraremos todos um dia. Era amigável com uma certa reserva, porém firme. Para ele, os mestres, embora não fossem gurus palpáveis e visíveis, eram uma realidade e tornar-se discípulo deles uma coisa essencial. Ele e vários outros conferiam esse grau de discípulo aos que se mostravam dispostos a aceitar este caminho e a autoridade deles. Ele e o seu grupo, entretanto, não eram daqueles que, por meio do espiritismo, iam procurar entre os mortos os seus guias. Para encontrar o mestre, era preciso servir, trabalhar, sacrificar-se, obedecer e praticar certas virtudes, e, naturalmente, era necessário crer. Depender da experiência como meio de descobrimento do que é deixar-se prender na ilusão. O desejo e o anseio condicionam a experiência, e depender da experiência como meio de compreensão da verdade é seguir o caminho da autoglorificação. A experiência nunca trará a libertação do sofrimento. A experiência não é reação adequada ao desafio da vida. O desafio tem de ser enfrentado de maneira nova, pois o desafio é sempre novo. Para enfrentá-lo adequadamente, necessário é que a lembrança da experiência condicionante seja posta de parte, abandonada, e as reações de prazer e dor sejam compreendidas profundamente. A experiência é um empecilho à verdade, porquanto a experiência é coisa do tempo, produto do passado, e como pode a mente, resultado da experiência do tempo, compreender o atemporal? A verdade relativa à experiência não depende de idiosincrasias, fantasias pessoais. Esta verdade só é percebida quando há percebimento sem condenação, sem justificação, nem identificação de espécie alguma. A experiência não é um caminho para a verdade. Não há vossa experiência e minha experiência, mas somente a compreensão do problema. Sem conhecimento, a experiência gera a ilusão. Com autoconhecimento, a experiência, que é reação ao desafio, não deixa resíduo cumulativo na memória. Autoconhecimento é a descoberta de momento em momento dos motivos do eu, suas intenções e buscas, seus pensamentos e apetites. Jamais pode haver vossa experiência e minha experiência. A própria expressão minha experiência denota ignorância, aceitação da ilusão. Muitos de nós gostamos de viver embalados na ilusão, pois aí se encontra muita satisfação. Ela é nosso céu particular, que nos estimula e dá um sentimento de superioridade. Se tenho capacidade, talento ou astúcia, torno-me um guia, um intermediário, um representante daquela ilusão. E, como a maioria das pessoas gosta de evitar o que é, está formada uma organização com riquezas, rituais, votos e reuniões secretas. Veste-se a ilusão de acordo com a tradição,
conservando-a dentro dos limites da respeitabilidade e, como a maioria de nós quer o poder sob esta ou aquela forma, está estabelecido o princípio hierárquico, o noviço e o iniciado, o discípulo e o mestre. E mesmo entre os mestres há graus de desenvolvimento espiritual. Quase todos gostamos de explorar e de ser explorados, e este sistema oferece os meios que podem ser ocultos ou patentes. Explorar é ser explorado. O desejo de servir-nos de outros para a satisfação de nossas necessidades psicológicas leva à dependência. E quando dependemos de alguém, temos de prendê-lo, possuí-lo, e o que possuímos nos possui. Sem a dependência, sutil ou grosseira, sem a posse de coisas, de pessoas, de ideias, sois vazio, uma coisa sem importância. Desejais ser algo e, para evitar o medo corrosivo do ser nada, pertenceis a esta ou a aquela organização, a esta ou a aquela ideologia, a esta ou a aquela igreja. E assim sois explorado, e de vossa parte explorais também. Esta estrutura hierárquica oferece uma oportunidade excelente para a expansão pessoal, a expansão do eu. Podeis desejar a fraternidade, mas como pode haver fraternidade se estáis cultivando distinções espirituais? Podeis sorrir a propósito dos títulos mundanos, mas, visto que admitis o Mestre, o Salvador, o Guru, nos domínios do espírito, não estáis transportando para lá a atitude mundana? Pode haver divisões ou graus de desenvolvimento espiritual na compreensão da verdade, na realização de Deus? O amor não admite divisões. Ou amais ou não amais, mas não façais da vossa falta de amor um processo de longa duração, cujo resultado final será o amor. Quando sabeis que não amais, quando estáis imparcialmente cônscio deste fato, há então uma possibilidade de transformação, mas cultivar diligentemente a divisão entre mestre e discípulo, entre os que chegaram e os que não chegaram, entre o Salvador e o pecador, é negar o amor. O explorador, que por sua vez é explorado, encontra, nesta escuridão e ilusão, um esplêndido parque de caça. A separação entre Deus ou a realidade e vós é criada por vós mesmo, pela mente apegada ao conhecido, à certeza, à segurança. Esta separação não pode ser ligada por nenhuma ponte. Não há ritual, não há disciplina, nem sacrifício que vos possibilite a travessia. Não há salvador, mestre nem guru que possa levar-nos ao real ou destruir aquela separação. A divisão não está entre o real e vós, está em vós mesmo. É o conflito dos desejos opostos. Cada desejo cria o seu respectivo oposto, e a transformação não consiste em concentrar-nos num só desejo, mas sim em estarmos livres do conflito produzido pelo desejo. O desejo, em qualquer nível do nosso ser, gera conflito e mais conflito, e desse conflito procuramos escapar de todas as maneiras possíveis, mas só conseguimos aumentá-lo, tanto interior como exteriormente. Este conflito não pode ser dissolvido por outra pessoa, por maior que ela seja, nem por qualquer magia ou ritual. Estas coisas podem fazer-vos adormecer agradavelmente, mas ao despertardes encontrareis de novo o problema. Entretanto, a maioria de nós não quer despertar e, por conseguinte, ficamos vivendo na ilusão. Com a dissolução do conflito nasce a tranquilidade, e só então pode a realidade despontar. Mestres, salvadores e gurus nenhuma importância têm, mas de essencial importância é que se compreenda o crescente conflito do desejo, e esta compreensão só vem através do autoconhecimento e da percepção constante dos movimentos do eu.
O percebimento de nós mesmos é muito difícil e, visto a maioria de nós preferir um caminho fácil e ilusório, fazemos nascer a autoridade que dá forma e padrão à nossa vida. Esta autoridade pode ser a autoridade coletiva do Estado ou a autoridade individual do Mestre, do Salvador, do Guru. A autoridade, de qualquer espécie que seja, torna-nos cegos e irrefletidos. E como a maioria de nós sabe que ser refletido é expor-se à dor, caímos nos braços da autoridade. A autoridade engendra o poder, e o poder se centraliza e se torna um fator de corrupção total. O poder corrompe não só o homem que o impunha, mas também aquele que o segue. A autoridade do saber e da experiência é fator de perversão. Não importa se é o mestre, ou seu representante, ou o sacerdote que está investido desta autoridade. A vossa vida, este conflito aparentemente interminável, é que é importante, e não o padrão ou o guia. A autoridade do mestre e do sacerdote vos afasta da questão central, o conflito existente dentro de vós mesmo. O sofrimento nunca poderá ser compreendido e dissolvido pela busca de um meio, um modo de vida. Esta busca é apenas uma maneira de evitar o sofrimento, mera imposição de um padrão, fuga. E o que se evita putreface e causa calamidades e sofrimentos maiores ainda. A compreensão de vós mesmo, ainda que seja dolorosa ou transitoriamente agradável, é o começo da sabedoria. Não há caminho para a sabedoria. Se algum caminho existe, então a sabedoria é coisa formulada de antemão, coisa já imaginada, conhecida. Pode a sabedoria ser conhecida ou cultivada? Ela é uma coisa que se precisa aprender, acumular? Se é, então ela se torna um mero saber, um produto da experiência e dos livros. A experiência e o saber, ou conhecimento, são uma cadeia contínua de reações e, como tal, nunca poderão compreender o que é novo, fresco, incriado. A experiência e o saber, uma vez que são contínuos, abrem um caminho para suas próprias projeções e por isso são sempre entraves. A sabedoria é a compreensão do que é, momento por momento, sem acumulação de experiência e conhecimento. O que se acumula não dá liberdade para compreender, e sem liberdade não há possibilidade de descobrimento. E é esse descobrimento sem fim que conduz à sabedoria. A sabedoria é sempre nova, sempre fresca, e não há meio nenhum de a acumularmos. O meio destrói o que é novo, impede o descobrimento espontâneo. Os muitos caminhos que levam a uma só realidade são invenções da mente intolerante, produto da mente que está cultivando a tolerância. Eu estou seguindo o meu caminho e vós seguis o vosso. Sejamos, porém, bons amigos, pois com o tempo nos encontraremos. Vós e eu nos encontraremos se vós fordes para o norte e eu para o sul. Podemos ser amigos se vós tendes um conjunto de crenças e eu outro. Se eu sou um assassino coletivo e vós pacifista? Ser amigável significa um estado de relação, no trabalho, no pensamento, mas pode haver qualquer relação entre o homem que odeia e o homem que ama? Pode haver alguma relação entre o homem que está na ilusão e o que está livre? O homem livre pode tentar estabelecer uma relação de alguma espécie com o homem que está na escravidão. Entretanto, o homem que está na ilusão não pode estar em relação com o que está livre. Os que estão separados e apegados à separação procuram estabelecer uma relação com outros, também egocêntricos como eles, mas tais tentativas geram invariavelmente conflito e dor. Para evitar a dor, os argutos inventam a tolerância,
que é ficar cada um a olhar por cima da sua muralha de isolamento, procurando ser amável e generoso. A tolerância é produto da mente e não do coração. Pode-se falar de tolerância quando se ama, mas quando o coração está vazio, a mente o enche com suas engenhosas invenções e temores. Não pode haver comunhão onde há tolerância. Não há caminho para a verdade. A verdade tem de ser descoberta, mas nenhuma fórmula existe para o seu descobrimento. O que é formulado não é verdadeiro. Tendes de lançar-vos ao mar desconhecido, e este mar desconhecido sois vós mesmo. Tendes de pôr-vos a caminho para o descobrimento de vós mesmo, mas não de acordo com algum plano ou padrão, porque, deste modo, não haverá descobrimento algum. O descobrimento traz alegria. Não a alegria que é lembrada, que é comprada, mas a alegria que é sempre nova. O autoconhecimento é o começo da sabedoria, em cuja tranquilidade e silêncio se encontra o imensurável.